Amém, queridos? Graça e paz. Quero compartilhar com os irmãos uma ministração que o Senhor falou ao meu coração ontem à noite, quando estávamos reunidos num pequeno grupo que eu faço parte lá da igreja. E ele ministrou ao meu coração Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 está escrito, Jesus falando acerca de uma parábola de um amigo que foi importunar o seu outro amigo, que já estava à tarde da noite, seus filhos já deitados para dormir, alegando que um amigo dele chegou da viagem e ele precisava de 3 pães emprestados. Só que estava muito tarde, né? Os seus filhos já estavam para dormir já, e ele falou, não me importunes agora. Mas Jesus falou, tudo bem, naquele momento, naquela primeira pedida, ele pode não te dar, mas te digo, se você importunar, você vai receber tudo que você precisa de necessidade. Por isso vos digo, Jesus completa, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. Porque tudo que pedimos, todos que pedem recebem, que buscam a porta se abre, né? E o que pedir vai ser dado a vocês. Pedir, buscar e bater na porta, né? Enfim, estou falando de cabeça aqui. Só que Jesus, logo depois, ele fala o seguinte, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo para quem pedir. Olha o contexto, falando acerca de pedir tudo que tem de necessidade. E Jesus fala, se você importunar, você vai receber. Mas ele foca, o que você tem que pedir? Aí ele fala, o Espírito Santo. Na mesma hora, o Espírito ministrou no meu coração. Meus irmãos, nós não recebemos muitas coisas de Deus, conforme está escrito em Tiago, né? Tiago capítulo 2, ou Tiago capítulo 4, não lembro de cabeça qual capítulo. Pedi e não recebem, porque pedis mal, para satisfazerem os seus próprios desejos. Ou não tendes porque não pedem. Conectando com 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, está escrito lá, nós temos a confiança em Jesus, que se pedirmos, olha aí, pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, olha o detalhe, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve tudo quanto lhe pedimos, nós temos confiança de que receberemos tudo que pedimos. Vocês estão conseguindo captar que a questão central aqui é o Espírito Santo? Se você pedir, importunar, você vai receber o Espírito Santo, porque o nosso Pai Celestial, Ele quer nos dar o que nós estamos de fato precisando, o Espírito Santo, o seu próprio Espírito derramado no nosso coração, porque o Espírito Santo é o Espírito que nos guia em toda a verdade, é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, e Ele vai nos ajudar a pedir de acordo com a vontade de Deus. E pedindo de acordo com a vontade de Deus, pediremos bem e receberemos tudo que lhe pedimos, de acordo com a sua vontade. E a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Mas nós precisamos da ajuda do Espírito, porque é o Espírito que vai nos inspirar a pedir corretamente. É o Espírito que vai fazer com que aquilo que sai dos nossos lábios se torne uma manifestação do poder de Deus. A vontade de Deus está expressa nas Escrituras, queridos. Mas a Escritura sozinha, na nossa mente, não vai ser o suficiente para experimentarmos das promessas que tem nas Escrituras. Nós precisamos da ajuda do alto, do poder de Deus, do seu próprio Espírito. Me lembra aqui o Senhor falando com os saduceus que não criam em ressurreição, né? Eles estavam querendo pegar Jesus em alguma falha, e Jesus fala para eles, olha só, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus não falou somente as Escrituras, Jesus falou Escrituras e poder de Deus.
Então não basta somente conhecer a palavra mentalmente. Nós precisamos dessa química maravilhosa, que é o próprio Espírito de Deus, que vai transformar a palavra dele em vida. Então, queridos, o que nós tanto precisamos para a nossa vida? Exatamente do Espírito Santo. Jesus falou isso em Lucas 11, verso 11. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. No contexto de importunar, de pedir, continuar pedindo e não parar de pedir. Que é exatamente o Espírito Santo, que é Ele, querido, que vai fazer com que a palavra de Deus se transforme em vida. É a química que nós precisamos. Então não adianta somente conhecer as Escrituras para sabermos a vontade de Deus, para pedirmos de acordo com a sua vontade e termos certeza de que receberemos de acordo com a sua vontade. Mas nós precisamos do Espírito para transformar essa palavra escrita em realidade na nossa vida. Jesus falou em João capítulo 14, eu sou a videira, vós sois os ramos, meu pai é o agricultor. Sem mim vocês não podem fazer nada. Por quê? Porque a seiva, a vida dessa videira está no Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho em nós, queridos. Agora, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, ele escreveu lá para que nós não apaguemos o Espírito. Um pouco antes, no capítulo 4, ele fala: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ele ainda fala: aqueles que se aproveitam dos seus irmãos nessa área sexual vai experimentar de um Deus que é vingador, castigador. E mais para frente ele fala: não apaguem o Espírito. O apóstolo Paulo, no contexto de não andar nas obras da carne, ele nos alerta. Efésios 4 e 27, não deis lugar ao diabo. Então, se nós apagarmos o Espírito da nossa vida, ou estivermos com quebras de princípios, sem arrependimento, o poder de Deus não vai se manifestar. Por isso que Tiago fala: vocês pedem mal e não recebem, porque vocês pedem para os seus próprios deleites, pedem na carne, ou não têm porque não pedem. Vocês estão conseguindo compreender, queridos? Esse quebra-cabeça maravilhoso. Quando eu li aquele texto de Lucas 11, o Espírito na mesma hora falou comigo: vocês precisam desesperadamente me importunar para pedir o Espírito Santo, para pedir a ajuda do meu Espírito, que é Ele que vai te guiar em toda a verdade. E aí sim, tudo que pedir, de acordo com a minha vontade, que está escrito nas Escrituras, somados com o meu poder, aí vocês vão receber. Andando em santidade. Queridos, é tremendo. Isso para mim foi uma chamada de atenção. Muitas coisas não têm acontecido na minha vida. Por quê? Porque eu não estou percebendo a necessidade, queridos, desse poder somado com as Escrituras. Por quê? A gente investe muito tempo meditando na palavra, mas, por exemplo, a gente ora pouco. E o poder de Deus se manifesta através das orações. Pedir tem a ver com orações. Então nós oramos pouco, nos santificamos, não nos santificamos da forma adequada. E por não andarmos em santidade da forma que Deus realmente quer, nós não conseguimos obter muitos pedidos que nós temos feitos. Muitas curas estão sendo impedidas de se manifestar, tanto na nossa vida individual, como nós manifestando na vida de outros, por causa dessas quebras de princípio, por causa que nós não estamos tendo uma íntima comunhão com o Espírito de Deus, e com o Pai, e com o Filho. Essa é a comunhão do Espírito, né? A comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus. Por quê? Nós pouco adoramos a Deus, nós pouco oramos, nós damos muito mole em muitas áreas da nossa vida. E aí o poder de Deus não se manifesta, queridos. Não se manifesta. Então, o intuito desse vídeo é despertar o coração dos irmãos para a oração, para a santidade, para continuar meditando na palavra e, principalmente,
dependendo da ação do Espírito. Agora, o Espírito, ele só ajuda na nossa fraqueza se nós fizermos a nossa parte. Essa palavra ajuda, no grego, tem o sentido de cada um fazer a sua parte. Eu faço a minha parte e o Espírito de Deus faz o dele. Se eu não fizer a minha parte, o Espírito não vai poder nos ajudar. Então, as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, elas se manifestam mediante o seu poder e não na força do nosso braço, mas na força do seu poder. Então, tudo depende da ação do Espírito Santo, queridos. O Pai e o Filho se manifestam através do Espírito. E se nós não cultivarmos um relacionamento com o Pai e com o Filho, nós não vamos experimentar o melhor de Deus. Amém, queridos? Eu não me conformo em ter uma vida medíocre que eu estou tendo hoje. Quando foi a última vez que nós impomos as mãos sobre um doente e curamos ele? Quando foi a última vez que nós vimos um milagre extraordinário acontecendo na nossa vida? Quantas vezes nós pedimos e Deus não nos dá? Porque a palavra de Deus diz que tudo que pedimos em nome dele nós vamos receber. Mas tem que ser de acordo com a sua vontade. E a vontade de Deus está nas Escrituras. Mas nós precisamos não somente conhecer a vontade de Deus nas Escrituras, mas também conhecer o poder dele. E tudo que nós precisamos? Do Espírito Santo. Importunar a Deus. Eu quero a manifestação do seu Espírito. Eu quero o seu Espírito operando na minha vida todos os dias. Eu quero o seu Espírito. Me guia, Jesus. Eu preciso da tua presença. Sem ti eu nada sou. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aumenta, Senhor Jesus, o meu amor para com o próximo. Que a minha fé ela possa estar cada vez mais fortalecida em ti. Que as coisas espirituais possam estar mais reais do que as naturais na minha vida. Que eu possa enxergar aquilo que tu queres que eu enxergue. Como Eliseu estava enxergando, e ele orou para que o seu moço enxergasse o mundo espiritual trabalhando a nosso favor. Que nós possamos experimentar o amor de Deus a tal ponto que todo medo possa sair da nossa vida, porque medo é um espírito que nos aprisiona. Nós não somos tímidos, covardes, nós somos ousados e confiantes em Deus, mas é bonito demais falar. Eu quero experimentar. Eu quero ver Deus operando na minha família. Eu quero ver Deus se manifestando no meu trabalho, no ambiente em que eu vivo. Eu quero que as pessoas vejam Deus em mim de uma forma tal que eles possam sentir um desejo de se arrepender dos seus pecados. Mas não adianta só ficar no desejo, nós temos que praticar. Quando foi a última vez que nós jejuamos? Quando foi a última vez que nós ficamos meia hora ininterrupta, trancada num banheiro, no quarto, não sei, só orando? Quando foi que nós paramos tudo, como Maria, e ficar aos pés do Senhor Jesus? E não ficarmos como Marta agitada para um lado e para o outro? Então tudo que nós precisamos é do Espírito Santo, porque com Ele em alta na nossa vida, nós vamos pedir e vamos receber, porque pediremos de acordo com a vontade de Deus. Nós conheceremos as Escrituras e também o poder de Deus. E com essa química maravilhosa, nós receberemos tudo o que pedimos no nome dele. Amém, queridos? Deus quer se manifestar na nossa vida, mas se nós não tivermos com esse princípio em alta, não vamos conseguir experimentar de Deus. Vamos falar muito de Deus, mas vamos experimentar pouco dele. Eu não quero só conhecê-lo, eu quero experimentá-lo. Amém, queridos? Então que possamos valer o Espírito Santo que está dentro de nós. Valorizar a presença de Deus dentro de nós. É exatamente tudo o que precisamos do Espírito Santo. E Deus, Ele vai nos dar. Amém, queridos? Valorize a habitação do Pai e do Filho dentro de você e de mim. Tá bom? Fica essa palavra no nome de Jesus.